Deus, graças a Deus. Vamos ouvir uma palavra no nosso coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você vai aproveitar e abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 5. Esse texto falou muito comigo nessa semana na célula, quando nós estávamos ali celebrando, né? E aí eu lembro que eu li esse texto. Eu só quero avisar a igreja que essa semana, gente, provavelmente nós vamos ter a resposta do prefeito. Pelo menos ele falou durante 3 dias seguidos, né? E é provável que a igreja volte, né, na próxima semana com um número reduzido, como sempre foi, né? Desde o princípio mesmo. E eu acho que esse número reduzido ele vai continuar por um bom tempo, né? Porque esse vírus não vai embora agora. Ele não vai. Esse vírus só vai acabar na hora que tiver vacina. E mesmo assim, olha lá, porque H1N1 está aí até hoje, a dengue está aí até hoje, né? Então a gente vai ter que aprender a conviver, né? Expulsando no nome de Jesus, tomando todas as medidas. Mas, na verdade, a gente vai ter que continuar a nossa vida normal. Tem muita gente que parou por causa desse vírus. Parou, que eu digo, não é porque estava em grupo de risco. Parou porque ficou com medo mesmo. Ele ficou com medo e eu fico pensando que na hora que chegar a tatuagem lá para colocar, que a gente vai ter que comprar e vender, na hora que chegar, eu acho que vai começar, né, dos pastores, vai começar da gente, eu acho. Né? Falar, não, vamos fazer esse negócio é bom demais. Senão a gente não vai comprar, a gente não vai vender. O que eu tenho falado com Deus é: eu não estou preparado, Deus. Eu tenho falado com Deus assim: Deus, eu não estou preparado para as lutas que ainda vai vir. Me prepare, me dê força, me dê graça, me dê ânimo, me dê renovo. Coloca o meu coração alinhado com o teu. Porque quando eu pensei que esse vírus era um vírus que ia atrair as pessoas para a presença de Deus, eu percebi que ele é um vírus que na verdade ele está mais trazendo uma frieza espiritual no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos, 46% das pessoas hoje não assistem mais o culto online. Eram aqueles que eram fiéis às suas igrejas, assistiam seus cultos todo domingo, toda quarta, toda terça, não assiste mais, né? E aí o Thread, sei lá, Food, aquele carro que vai lá, meu Deus do céu, né? Aí nós vamos começar a inventar um monte de coisa. Não tem nada contra quem quer fazer essas coisas, mas eu acho que eu estou bem arcaico, viu? Porque eu acho que se faltar isso aqui, ó, para mim, acabou a igreja. Se faltar corpo, para mim, acabou a igreja. Esse lance, tem algumas pesquisas, irmão. Estou falando de pesquisa que o Ebiúbe falou há 3, 4 anos atrás, que a maior igreja do mundo hoje é online. Eu falei, meu Deus, eu não sei como é que é essa igreja. Eu queria entender como é que é essa igreja online, essa maior igreja do mundo. Então, a partir de semana que vem, a gente vai fazer 2 cultos. A gente vai fazer um culto às 18 até às 19h30. Vamos esperar o decreto para ver. Culto de 40 minutos, eu acho que quase que para mim não tem nem como ser culto, né? Eu não sei se o prefeito vai continuar, mas a minha intenção seria fazer um culto das 18 às 19h30, para aquelas pessoas que vêm mais cedo e vão para sua casa cedo, quer dizer, 8 horas está em casa. E das 19h30 até 21 horas, 1h30 de culto, para mim, ainda seria o suficiente. Você dá aí 30, 40 minutos de palavra, tem um louvor, né? Mas vamos orar ao Senhor, amém? Vamos agradecer a Deus por isso tudo, porque Deus é fiel. Diz assim, 1 João 5,4 da palavra de Deus, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler de novo. O que é nascido de Deus, desculpa. Isso, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No verso 5 ele só vai confirmar quem é que é nascido de Deus. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.
No Antigo Testamento, no capítulo 6, verso 8. No capítulo 6, verso 8. João aqui está deixando claro que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é verdade? Aquele que verdadeiramente não coloca Deus em segundo e em terceiro lugar. Miqueias capítulo 6, verso 8 da palavra de Deus diz assim: Ele mostrou a você o homem que é bom e que o Senhor exige. Aí ele diz assim: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vou repetir: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Eu quero meditar um pouquinho nessa manhã sobre o que Deus pede de nós, desde quando Deus é Deus e desde quando nós entendemos que Deus é Deus na nossa vida. Deus sempre foi Deus desde o princípio, mas nós entendemos verdadeiramente Deus a partir do momento que nós entregamos nossa vida e cremos de verdade em Jesus. Quem crê em Jesus vai vencer o mundo. Quem não crê em Jesus vai ser sucumbido pelo mundo. Quem crê em Jesus, na verdade, ele diz assim, que crê no Filho de Deus. Quem crê em Jesus, crê no Filho de Deus, que tem um Pai, tem um Filho e tem um Espírito Santo, e que somos direcionados por esse Espírito Santo. Lá em Miqueias, ele vai dizer que, interessante que ele vai dizer que o que Deus espera de nós quem? Daquele que vence o mundo. De nós quem? Daquele que crê em Jesus. E aí ele coloca 3 coisas só. Ele diz assim, que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. E eu quero discorrer um pouco sobre esses 3 pontos nessa manhã para a gente, para mim também. A Bíblia diz em Mateus 5, 3, 6, 7, diz assim: bem-aventurados pobres de espírito ou em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado esse pobre de espírito. Até então, ficava, meu Deus, pobre de espírito é esse, coração humilde. É esse, na verdade, que pratica justiça. É esse, na verdade, que ama a fidelidade. É esse que tem um coração aberto, humilde. Não é melhor do que ninguém. Também não se considera inferior, porque senão ele tem baixa estima, ele entra na depressão. E ele fala, eu sou pior do que todo mundo. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que é bem-aventurado, é alegre, é feliz. Depois no verso 6 ele diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Você pode ver que todas as pessoas que praticam injustiça no país, no mundo, no Brasil, no decorrer da história, foram pessoas que logo se sucumbiram, acabaram, foram exterminados. Tem que cumprir a palavra de Deus, os mansos herdarão a terra, não é verdade? Depois no verso 7 ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Tudo que eu planto eu vou colher. Mateus mais uma vez confirmando para nós aquilo que Miqueias tem dito e aquilo que o João também falou. Querido, não é difícil vivermos como cristão nesses dias, não é não. Nós não podemos colocar, olha, o caminho é estreito, mas não é difícil, não é impossível viver como cristão. Na verdade, Promessas diz que tem mais de 8.000. E Miqueias, ele coloca uma instrução bem clara para nós aqui nessa manhã. Não é verdade? O que verdadeiramente Deus quer produzir no nosso coração. Não é o que eu quero com Deus, mas o que Deus tem para produzir no meu coração. E ele deixa claro isso, ele coloca claro para nós. Ele deixa claro para nós que primeiro é praticar a justiça. Vamos começar por esse, até porque nós estamos vivendo uma pandemia, não é apenas do coronavírus, mas através do coronavírus. Olha o que homens e mulheres têm feito nesse Brasil. A quantidade de corrupção, de dinheiro desviado, a quantidade de roubalheira que dava para alimentar milhares e milhares, construir milhares e milhares de casas, alimentar milhares e milhares de pessoas.
Quantas obras têm sido fechadas nesses dias? Quantos centros de recuperação estão passando talvez luta? E as pessoas roubando, não é? Ontem eu estava vendo uma pesquisa que aquele tal de Alexandre de Moraes lá do Supremo, durante 4 anos o cara acumulou uma fortuna de 4,5 milhões. Será que isso é justiça, na verdade? Primeiro ele diz que pratique a justiça. Nós estamos pegando as coisas grandes, mas também tem as coisas pequenas no nosso lado, no nosso meio, aonde nós estamos. E o que é praticar a justiça? Aí eu fui lá olhar, querida, é andar em retidão, é fazer tudo para a glória de Deus, é colocar Deus em tudo que fazemos, é honrar a Deus. Onde é que você está? Honre a Deus. Onde é que nós estamos? Vamos andar em retidão diante desse Deus. Vamos fazer tudo que seja para a glória de Deus. Senhor, se é para a tua glória, aconteça. Se não é para a tua glória, não deixa. Nós temos que ter ousadia diante de Deus, de entrarmos diante dele e dizermos: Deus, é para a tua glória, aconteça. Não é para a tua glória, não aconteça. Vivemos num mundo de injustiça, como eu já disse. Fome, desemprego, impunidade, agora veio o coronavírus, roubo, sonegação, menores, crianças morrendo de fome, morre 15 pessoas, na verdade esses dias falou que é 17 pessoas de fome no Brasil por dia, aumentou 2 milhões de pessoas que estão desempregadas e que não sabem o que vão fazer com o coronavírus, aborto, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vidas são mortas, ceifadas por ano através do aborto, crimes, violência. A vida tem que valor hoje? Qual é o valor da vida hoje? Qual é o valor que tem a vida hoje? Na verdade, quando eu me deparo assistindo alguns jornais, eu falo: por que a gente pensa que se a gente tivesse um fuzil, uma metralhadora, a gente resolveria o problema do Brasil, e aí a gente cai em si. Espera aí, isso não é praticar justiça? Concentração de riquezas para um pequeno grupo, discriminação. O que é que nós temos que fazer no meio dessa pandemia que já existia há muito tempo? Continuarmos sendo diferentes, continuarmos dando exemplo como servos de Deus, como igreja de Deus, fazer a diferença e não apenas ser diferente. Fazendo tudo que é para a glória de Deus. Continue andando em retidão. Aqui o texto de Mateus capítulo 5 verso 13 e 16 diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Para que eu vou ser sal? Na verdade, no meio de uma vida. Para que eu vou ser luz no meio da claridade? Não, eu sou luz, eu estou aqui no meio do claro. Não, eu sei que vai brilhar mais luz, vai chegar, mas não é isso. É nesse meio, é nessa hora, é agora. Ah, é coronavírus? Amém, glória a Deus. Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que usar máscara, por exemplo, eu tenho dificuldade de usar máscara. Eu não consigo fazer uma caminhada usando máscara. Se lançar um decreto, eu não vou poder fazer caminhada. Eu não consigo. Eu entro no supermercado rapidinho, eu já tiro o negócio, me dá uma gastura e eu começo a perder o ar até, né? E eles falaram que tem que fazer aquela mais grossa ainda, né? E eu falo: meu Deus do céu, mas como? É nesse meio, é agora. Jesus nos chamou agora, não é amanhã, é agora, é hoje. E Ele está dizendo: pratique a justiça. Querido, sempre houve e sempre vai haver. Agora com as redes sociais, com a mídia, a gente descobre mais rápido as questões que estão acontecendo de desgraça no mundo, no Brasil. Ontem ao vivo nos Estados Unidos, porque discriminaram um rapaz, mataram. Os soldados mataram um negro. É uma rebelião danada. Se não colocasse o exército ali, ia dar uma guerra naquele negócio. Nem sei o que aconteceu, porque eu fui dormir. Então presta atenção. A justiça é a base do trono de Deus. Deus ama a justiça. Deus ama quando levanta um homem ou uma mulher que diz assim: eu vou praticar a justiça. No Salmo 88:14, a Bíblia diz assim: que a retidão e a justiça são os alicerces do trono. O amor e a fidelidade vão à frente. Quando se tem justiça, querido de Deus, que já veio do trono de Deus, Ele diz que o amor e a fidelidade caminham à frente.
Como é que eu vou praticar justiça se eu não tenho amor e fidelidade? Você já viu os falsos, os pseudos falsos justiceiros? Eles colocam a imagem de justiça, mas por trás é para roubar, por trás é para enganar as pessoas, é para ludibriar as pessoas. Aqui o texto está dizendo, o salmista dizendo, olha, a retidão e a justiça é o alicerce do trono de Deus, é a base, é a base. Então o que Deus espera de nós? Justiça. Nós vamos pegar a arma, vamos sair por aí? Não. Nós vamos nos tornar policiais, sargento, tenente, nada disso. Nós vamos continuar sendo servos de Deus. Vamos continuar pequeno, não tem problema, mas nas mãos de um Deus grande. Vamos continuar como João Batista. João Batista, eles vão decapitar você, não tem problema, eu estou fazendo a vontade de Deus. Colocaram esses dias que na verdade é vergonha. Eu vi nas redes sociais, seria vergonha as igrejas abrir a porta. Sendo que o governo em nenhum momento falou de fechar as portas das igrejas, pelo contrário, ele quer e ele entende que tem que ter oração nas igrejas. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, era vergonha também ir para o Coliseu, era vergonha também ir para a cruz. A Bíblia diz que era vergonha. Se não quisermos ser envergonhados pelo nome de Jesus nessa terra, temos que servir a Satanás, não tem como servir a Deus. Eu fico vendo as redes sociais, eu fico indignado, gente, eu saio de mim na verdade, aí eu deixo para lá, falo, deixa eu ler Bíblia, deixa eu ler um livro, deixa eu ler uma história. Tem coisas mais importantes do que essas redes sociais, até porque a fake news hoje ela tem se espalhado. Mas é isso aí, se não queremos passar vergonha pelo nome de Jesus. Eu lembro a primeira vez que eu entreguei minha vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus, a primeira vez, quando eu fui no culto, eu tinha vergonha de levar a minha Bíblia. Eu tinha vergonha na segunda vez também, na terceira, mas a partir daí eu já não tive mais vergonha, porque o meu irmão veio na minha casa e pegou minha Bíblia rasgada, sem capa, que eu tinha, e foi comigo para o culto. Ele falou, não, isso aqui é uma Bíblia, não tem problema se ela não tem capa. Mas eu estava com vergonha, eu queria mesmo que eu tivesse uma Bíblia que não fosse Bíblia, talvez eu levasse. Se fosse um caderno, que ninguém percebesse que fosse a Bíblia. Se nós queremos viver nessa terra aqui, nesse século 21, e não passar vergonha pelo nome de Jesus, nós vamos ter que mudar a nossa identidade. Assim como eu tive que mudar a minha esses dias, porque eu tive que voltar à minha verdadeira identidade, que era Gessenildo, né? Eu não sou Josenildo, eu sou G. Porque fui descobrir quando eu fui no banco. O cara olhou e falou, rapaz, você vai ter que mudar. Nós não vamos mudar a nossa identidade por causa que nós temos que estar no meio de alguém, ou no meio da sociedade, ou representando um grupo de pessoas diferentes, e nós não vamos honrar o nome de Deus. Não, é diferente. Ele diz a fidelidade, ele diz a justiça, a retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus, e o amor e a fidelidade vai à frente. Retidão e justiça. Olha só, Provérbios 14, verso 34 ao 36, ele diz o seguinte, ele diz que a justiça exalta as nações, estabelece governo, justiça. Como que nós amamos a justiça? Ele diz assim, a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Quando a gente vê um ato, seja de corrupção, seja qualquer área, que seja no lado do pecado, envergonha, traz vergonha para as pessoas sentem vergonha, elas se afastam. E ele diz, a justiça engrandece a nação. A justiça engrandece a nação. Olha só, estamos falando apenas de um ponto, justiça. Tudo que nós queremos para o Brasil é o quê? Vamos pegar o poder judiciário. Parece que não tem mais justiça. Eu estou até pensando que daqui a algum tempo, doutor André, vai acabar os advogados. Não vai precisar mais ter advogado, porque parece que não tem mais justiça. Não é verdade? Parece que a coisa... Entendeu? Tem um pontinho aqui, tem uma vírgula aqui, tem outra vírgula aqui. O relativismo entrou dentro da justiça. Não se tem justiça. Se tem dinheiro, tem justiça. Se não tem dinheiro, não tem justiça. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que esperar do homem aqui na terra, se não é o Senhor? Mas ele diz que a justiça engrandece a nação. Engrandece a nação. Lá em Isaías 14:6, a Bíblia diz também que em nós mesmos, pelos nossos méritos,
Nós não temos justiça. E aí nós voltamos para nós como igreja. Nós não temos justiça de nós mesmos, não. Diz assim, que irados feriram os povos com golpes incessantes, enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Ele está falando do homem, ele está falando dos governos, ele está falando de... Então o que o texto deixa claro? Que de nós mesmos, nossos méritos, nós não vamos praticar justiça, não. Por que a gente necessita? Por que nós necessitamos? Eu falei numa pregação esses dias aqui, falei, me dá 4 meses a igreja do jeito que está e nós vamos ver que igreja nós vamos ter. Não adianta, gente, é normal, é o natural. Não estou sendo presunçoso, não estou sendo, na verdade, profeta de caos, não, é o natural já. Isso já estamos vendo. Então o que nós precisamos? Buscar a Deus um pelo outro, orar, interceder, glorificar, exaltar, engrandecer, ligar para o irmão, fazer célula online. Aí eu fico até feliz, porque isso está dizendo o seguinte: olha, eu estou me mantendo, eu estou me mantendo, eu estou vivo, porque quem está vivo vai se mexendo. A Bíblia diz que Cristo é a nossa justiça, e se nós estamos ligados nele, aí nós vamos praticar a justiça. 1 Coríntios 1,30 diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ai de nós, ai da igreja, ai do povo que clama pelo nome do Senhor, se algum dia pensar e falar assim: não, eu tenho mérito nisso, não, eu consegui. Nada nosso, tudo é do Senhor, é porque nós estamos ligados em Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,21: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Como que nós não vamos passar vergonha pelo nome dele? Não queremos passar vergonha. Tínhamos uma igreja no passado, que era uma igreja que pensava só nos céus. Então essa igreja pensava só no céu, ela não pensava aqui na terra, ela não pensava em comprar, em negociar, não. Era uma igreja que ela só pensava no céu, a eternidade. Aí essa igreja se equilibrou e agora ela pendeu para a terra. Nós não podemos passar vergonha pelo nome de Jesus, porque senão eles vão ver a gente andando com a Bíblia, eles vão ver a gente falando de Jesus, defendendo o nome de Jesus. Meu Deus! Se não estivermos dispostos a passar vergonha por Jesus, ele foi humilhado por mim, foi humilhado por nós, foi ultrajado pela igreja dele, ou melhor, pelo povo, pela humanidade. Eu não vou passar vergonha por causa desse Jesus? Não tem como. Eu tenho aprendido algumas coisas, eu tenho ido nas reuniões de segunda-feira, quando está tendo na Câmara, e eu tenho aprendido algumas coisas. Lá nós temos todas as religiões lá dentro. Então nós temos o cristão, nós temos lá o evangélico, nós temos lá o espírita, nós temos lá o macumbeiro, nós temos... são vários lá, são vários, e nós sabemos que é livre. Eles honram as pessoas aonde eles seguem. Honram. Eu já vi centro de macumba indo na Câmara. Já vi coisas que nós lutamos onde Deus estiver, e se nós estivermos em Deus, onde eu estiver e Deus estiver em mim, se eu estou com Ele, Ele vai estar onde eu estou. Nós temos que honrar. Não vai passar vergonha no nome de Jesus, tem problema não, vamos passar vergonha no nome de Jesus. A justiça, querido, é uma das pedras preciosas que ornamenta o caráter do cristão. A Bíblia diz em Mateus 5,6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem tem fome e sede de justiça serão saciados. Lá em 1 João 2,9 ele diz assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Olha só, 3 coisas. Primeiro é a justiça. E lá em Apocalipse, para nós encerrarmos a justiça, porque a Bíblia toda é um livro de justiça,
Lá em Apocalipse 18:9 diz assim: foi-lhe dado para vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Os atos de justiça nossos aqui na terra é o que nós vamos vestir no céu. É o que vai ser ornamentado na nossa vida no céu. Eu sei que tem muita gente com medo de morrer, mas eu sempre falei que a melhor coisa que existe na vida do ser humano é a morte. É a melhor coisa, porque não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. Mas ele vai viver uma nova vida. E se tiver com Cristo, e que é o que nós oramos e buscamos, vai viver uma vida eterna com Jesus. Mas se ele não tiver com Cristo, ele vai viver eternamente com Satanás, lago de fogo e enxofre. As pessoas não estão mais preocupadas. A alegria da salvação, Davi, cadê a alegria da salvação? Eu sou salvo. Quando eu me converti porque eu queria ser salvo. Eu me converti não é porque eu queria mudar de vida, eu queria mudar de negócio, não. Eu me converti porque eu queria ser salvo, eu quero ser salvo, tem uma salvação na minha vida. E ontem eu fui fazer umas visitas com a Cida, eu falei, amor, estou muito preocupado. Eu não estou ganhando alma para Cristo. Aí ela falou assim, Cida, mas nessa pandemia, eu falei, é agora que eu tenho que ganhar. É agora que eu preciso ganhar. Como é que nós vamos chegar para a pessoa e vamos falar, olha, a salvação, o cara está passando fome, tudo bem, vamos dar o que comer a ele. Mas vamos falar da salvação, mas ele vai continuar querendo comer. Os R$600 do governo parece que trouxe uma amenização na sociedade, que a gente vê, está tudo muito tranquilo, mas vai acabar. Eu tenho feito visitas e eu tenho visto pessoas passando necessidade com R$600, passando fome. Essa semana eu fui visitar o CRAS da cidade, um dos CRAS. E chegou lá, a moça falou, chegou 100 cestas básicas ontem, acabou. Distribuímos aqui 500 cestas básicas por mês. E eu falei, meu Deus do céu, tem muita gente. Eu comecei a pegar relatório, tem muita gente passando fome. Tem, sim senhor, tem muita gente passando fome, necessidade, mães solteiras. Aí eu falo, meu Deus do céu. Nós entrarmos como igreja. O amor, querido, depois da justiça, ele fala do amor e ele fala da misericórdia. A Bíblia diz no Salmo 103 que Deus é um Deus de misericórdia. Ou melhor, a Bíblia chega a dizer em Isaías que nós não somos destruídos, é por causa da misericórdia de Deus. A gente deveria ser fulminado, mas não somos, porque é misericordioso. Quando eu me converti, eu tinha vergonha de falar, Deus tem misericórdia de mim, porque daria a impressão que eu estava em pecado. Aí eu não orava. Eu tinha vergonha de orar na beira das pessoas e falar, Deus tem misericórdia de mim. Aí depois eu entendi, não, é isso que me mantém de pé, é a misericórdia dele. O amor e a misericórdia. O Salmo 103:8 ele diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Quando nós pensarmos em ficar triste, quando pensarmos em desanimar, quando pensarmos em olhar para a direita e para a esquerda, temos que lembrar do Salmo 103:8, desculpa, que ele é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, é paciente e cheio de amor. Temos que ter essa certeza e essa convicção. Lá em Joel capítulo 2, verso 13, ele diz assim, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se e não tem graça. Essa semana nós ministramos na célula o texto do filho pródigo, ou melhor, o irmão do filho pródigo, o filho que ficou em casa. Gente, esse filho que ficou em casa, ele tinha tudo. O pai falou assim, você tinha tudo, meu filho. Os bois eram seus, as ovelhas eram suas também. A terra, até porque o seu filho já levou a herança dele. Mas ele ficou com inveja daquele que retornou. Ele ficou com inveja daquele que se arrepende. Mas esse filho pródigo, ele tem uma história tremenda. Ele pecou, ele errou como ninguém errou. Mas ele tomou uma decisão, irmãs, irmãos, ele tomou uma decisão como nenhum outro tomou. Ele se arrepende, ele falou, meu Deus, na casa do meu pai, eu aqui comendo a comida dos porcos. Quem dera se a nação fizesse isso. Quem dera se a nação fosse como o filho pródigo. Quem dera se filhos fossem como os filhos pródigos. Quem dera se os nossos cônjuges talvez fossem como o filho pródigo. Voltaria de, meu Deus, eu preciso voltar.
mas a Bíblia diz que ele cai em si para ele voltar. Por isso que o texto de Joel diz que ele é compassivo, ele é paciente, ele é cheio de amor. O Salmo 103:8, qualquer um que volta para Deus, a gente não lembra do pecado dele. A igreja não lembra de pecado de ninguém. Você olha para uma pessoa e diz assim, se eu olhasse para o passado dela, eu ia lembrar. Quem lembra do passado das pessoas é o Satanás. Quem acusa é o Satanás. Não, a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor, ela é diferente. A pessoa pecou e ela volta para a presença de Deus. Deus entra no coração da gente, tira o pecado daquela pessoa do nosso coração, tira da nossa visão, e a gente olha uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, um novo adolescente. É isso que Deus faz, porque o amor de Deus tem que estar em nós, na igreja dele. E como igreja dele, nós estamos aqui para poder adorar, celebrar, glorificar e exaltar esse Deus. A Bíblia diz, querido, que amar a misericórdia é o mesmo que amar o próprio Deus. Amar a misericórdia é o mesmo que amar o próprio Deus. Deus se agrada mais da misericórdia do que sacrifícios e holocausto. Se você quiser ler, está lá em Mateus 9:23 e do capítulo. Mas a gente faz sacrifício, e se eu fizer isso, eu vou conquistar isso. E se eu andar de joelho, eu vou ter aquilo ali. E se eu andar em cima do caroço de milho, melhor ainda, eu vou ter mais. Deus não se agrada de sacrifício. Deus se agrada de um coração aberto, de um coração quebrantado diante dele. Deus se agrada de um coração que espera o que ele tem para fazer. A prática da misericórdia é a maneira através do qual amamos o nosso próximo. Se nós não tivermos misericórdia, lembra lá de Lucas capítulo 10, 36, 37? Tinha um homem caído na beira do caminho. Passou o sacerdote, passou o levita, mas passou um publicano, pecador. Deus amou o que aquele homem fez. Se nós não formos como aquele publicano, nós não vamos ter misericórdia das pessoas. Vamos falar assim, está passando fome porque engravidou antes da hora. Está passando fome porque foi fazer sexo. E foi fazer, fazer coisas erradas. É porque foi para as drogas. É porque... Gente, se não tomarmos cuidado, nós perdemos a misericórdia de Deus, que é o mais importante que nós temos na nossa vida. A justiça e agora a misericórdia. Não podemos, temos que voltar correndo para a misericórdia de Deus. A misericórdia é um dom do Espírito Santo que está no mesmo pé de igualdade com os demais dons. Amar o próximo independente. Esses dias acabamos um culto e que quarta-feira veio um rapaz e ficou conversando muito alto ali com a Cida. E eu fui lá atrás, conversei com ele, falei, vamos assistir o culto. E quando terminou o culto, ele falou assim, estou sem comer. Como é que uma pessoa fala com você que está sem comer, você não vai ajudar ela? Mas eu não tinha dinheiro a mais para poder dar a ele. Mas quando saiu ali fora, ele falou, preciso também de umas roupas. Aí nós arrecadamos umas roupas, já entregamos. Aí eu peguei 10 reais, tinha no bolso, entreguei ele ali fora. Sabe o que ele virou para mim e falou? Não vai fazer falta para você não? Se fizer falta para o senhor. Eu falei assim, rapaz, eu ia comprar uns negócios ali com esses 10 reais, mas eu estou te dando de coração. Não levei a sério o que ele estava dizendo não, porque de repente ele poderia estar falando até a verdade. Ou ele poderia estar sendo orgulhoso comigo, falar assim, me dá só 10 reais, 10 reais dá 2 mamitex para ele comer no outro dia, né? Então assim, eu falei, não vou deixar me levar não, para essa situação não. Não, que vai não, vai fazer falta não, a igreja tem muito, só estou te dando 10. Até porque eu não sabia se ele ia comer com os 10 reais também, né? O certo era eu comprar o lanche para ele. Bom, é a misericórdia. Se nós olharmos essas coisas, a gente para de ajudar, a gente para de amar. Também, olha lá, vive em pecado, olha lá, a situação dele. E Deus está dizendo assim, olha, sempre houve pecado, sempre vai haver. Não está escrito na Bíblia, mas isso a gente até sabe que vai ter. Mas ele disse assim, a obra de Deus é a obra de Deus, obra missionária, obra evangelística, participar do culto na hora que liberarem as igrejas. Olha só, querido, é dom de Deus. Misericórdia é dom de Deus.
E o dom de Deus é quando nós buscamos. Então significa que se eu não estiver com Deus, eu não vou praticar misericórdia não. Se eu não estiver com o Senhor, eu não pratico misericórdia. Não, eu não pratico justiça, eu não pratico amor com as pessoas. Por isso, querido, que lá em Romanos 12, 8 diz assim: se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Porque além de dizimar e ofertar, ele é um bom administrador, ele trabalha, né? Ele trabalha, ele administra o que vem nas mãos dele. Porque talvez ele não é generoso. Ele dá, não vou dar, porque se eu não der, vai fazer falta na minha, o pastor vai me cobrar, ou o irmão da igreja, a tesoureira, vai ver que eu não estou fazendo. Não é isso. É o generoso, é o coração, é aberto. Ele diz assim que quem contribua, que contribua com alegria, generosamente. Ele diz: se é exercer liderança, que exerça com zelo. Ele está dizendo para mim: ó, Jacélio, se é pastor, faça com zelo a sua liderança. Se não houver zelo, não tem como eu praticar justiça na sua vida e através da sua vida, eu praticar amor e misericórdia na sua vida e através da sua vida. Se é mostrar misericórdia, ele diz que faça com alegria. Não é contribuir com alegria. Contribuir com alegria é 2 Coríntios 9. Aqui em Romanos 12, 8, ele está dizendo: se é para contribuir, que contribua generosamente. O que é? O coração entregue. Alegria é a misericórdia. Eu vou praticar misericórdia com aquela pessoa, vou ajudá-la, vou entregar meu coração, sim, vou abençoá-la, em nome de Jesus. Eu sei, vou tentar mais uma vez. Ele bebia, prostituía, roubava, fumava. Ah não, mas agora ele voltou para a presença de Deus e desviou. A primeira coisa que vem no coração da gente endurece o coração. Mas abençoado, mas que cara, filha de uma mãe, a gente fala, né? Mas aí depois tem que vir o Espírito Santo de Deus, porque que eram suficientes. Quantos reis foram abatidos? Nabucodonosor foi um, porque achava que ele era rei, que foi morto com praga, com lepra na vida dele, porque achava que ele era. Todas as vezes que nós achamos que nós somos alguma coisa, nós deixamos o caminho da humildade e entramos no caminho da soberba, da arrogância, e falamos assim: eu sou melhor, eu faço melhor do que você, eu sou melhor do que você. Pronto, a arrogância já entrou, a prepotência entrou. Quando eu não aceito ser liderado, é arrogância na minha vida. Eu preciso ter alguém sobre a minha vida. Eu preciso ter alguém para me conversar, para me discipular, para me caminhar com ela. Porque esses dias Deus falou comigo aqui no altar, e eu reuni com os meninos terça-feira. Os homens, alguns homens aqui da igreja, eu reuni e falei para eles. Eu disse assim: olha, conhecimento vocês vão buscar em qualquer lugar. Conhecimento você busca em Harvard, você busca no curso teológico em tal lugar, você busca na cidade, através de outros homens. Mas discipulado aqui na igreja, só tem um para fazer. Com os homens sou eu. Então olha só, é isso. Quando eu entendo isso, quando eu fui para o meu seminário, o meu pastor, por exemplo, ele não tinha seminário, não fez curso teológico nenhum, não. Aliás, ele fez uma jornada teológica. Mas eu falei assim: ele está sobre mim, eu preciso. Então isso é entendimento. Eu coloquei isso bem claro para os homens, né, Márcio? Márcio, Hébio, o Jefinho que está aqui. Eu falei para eles na terça-feira. Nós, o Paulo, nós, discipulado, é isso aí. Caminharmos, queremos alargar as tendas da igreja. Então presta atenção. Temos que reconhecer. Temos que reconhecer. E quando eu reconheço, a humildade está começando a chegar na minha vida. Quando eu começo a reconhecer que eu sou fraco, que eu sou limitado e que eu sou insuficiente. Isaías 57:15 diz assim: nos mostra de quem Deus se agrada e com quem Ele habita. O orgulho nos afasta de Deus, mas a humildade nos aproxima de Deus. O orgulho afasta a pessoa. Todo orgulhoso, presunçoso, ele vai cair. Todo orgulhoso, presunçoso, ele não vai ter raiz. Quantos ministérios foram abertos nessa cidade por causa de orgulho? Não, esse pastor está errado.
Não sou contra abrir os trabalhos, não. Acho que tem que abrir mesmo. É melhor ter mais trabalho do que boteco. Mas quantos trabalhos são abertos? Porque na verdade eram presunçosos. E aí a pessoa fica lá rodeando, rodeando, rodeando. Nós não queremos isso para nós. Queremos andar com o nosso coração humilde diante de Deus. Pois assim diz o alto e sublime Deus, Isaías 57:15, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito. O que Deus está dizendo aqui, através de Isaías? Olha, eu estou lá no alto, estou lá em cima, nos céus dos céus, mas aquele que é contrito e humilde de coração, eu também habito nele. Para que ele habita no contrito e humilde de coração? Para dar novo ânimo de espírito, ao humilde, e novo alento ao coração de contrito. Então, duas coisas ele faz com aquele que é contrito e humilde. Ele dá ânimo e ele dá alento. Ele abraça, ele aconchega, ele traz segurança para a gente. Ele diz: você está seguro, rapaz, você está protegido. Ei, você não está protegido porque o governo deu R$600, você não está protegido porque você tem emprego, não. Você está protegido porque eu cuido de você. Porque é muito fácil a gente falar: Deus cuida de você, quando eu estou recebendo tudo em dia e está tudo legal. Agora o gostoso é quando eu não estou. E eu tenho experiência disso, eu posso falar. É quando você sai de um lugar que você está recebendo quase R$4.000 por mês, você vem para um lugar que entra 700 conto na época, e você tem que falar para as ovelhas que estão ali embaixo assim: eu cuido de você, eu estou cuidando de você. Deus está cuidando de você, e Deus cuidando mesmo. Já provaram e viram o quanto Deus é bom? Ele manda provar. Ele diz assim: provai e vede. Provai e vede. Nós temos convicção daquilo que nós estamos falando. Então Deus habita no contrito e naquele que é humilde. Contrito de coração, humilde, tem humildade, um coração voltado. Ele diz que ele vai trazer novo ânimo. Ele não vai trazer ânimo apenas, não, ele vai trazer novo. A perspectiva sua de visão parece estar meio ofuscada esse ano 2020. Se preocupa não. Não está ofuscada, não está ofuscada. Não, está não. Lembra que tem Deus cuidando de você, tem Deus cuidando de nós. Essa igreja, Deus está cuidando dela. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu não posso reclamar nada da Igreja Batista Águia. Se eu reclamar, vai ser pecado. Nada. Só as participações dos cultos, porque não pode ainda. Eu vou ver daqui a um tempo. Mas eu creio piamente que todo mundo que está em casa da Igreja Águia está querendo vir para o culto da igreja. Talvez não de manhã, porque a gente sabe, né? Depois a gente pode até voltar de manhã novamente. Não tem problema, né? Mas a fidelidade, né, Jefinho? A fidelidade, o amor, o coração, a entrega. Para falar francamente, as entradas até aumentou. Não dá para fazer mais coisas, até porque o gasto da igreja, ela tem um teto de gasto todo mês. Mas nós estamos pagando tudo em dia. Graças a Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Sabe o que é isso? Pessoas que estão entendendo o que é praticar a justiça, o amor e a fidelidade. Porque se as pessoas não sabem o que é praticar a justiça, nem aí. Também é ato de justiça. É ato de gratidão a Deus. Porque primeiro vem a justiça, depois o amor e a fidelidade. É interessante. Diz que uma certa feita, diz que tinha 3 velhinhos que estavam do lado de fora com fome. E aquela mulher olhou para o esposo e falou assim: eles estão com fome, vão levar comida. Levou o primeiro dia, segundo. No terceiro dia, resolveu fazer um almoço e chamou aqueles 3 homens. Eles falaram assim, que eles não iam. Aí ela perguntou por que eles não iam. Ele falou assim: porque tinha que ser chamado de acordo, até para eles irem para dentro da casa. Aí ele marcou qual é que tinha que ser chamado primeiro. Aí foi colocando o nome: olha, esse aqui é gratidão, esse aqui é amor, esse aqui é fidelidade. Tudo em ordem. E ela foi entender, depois que eles estavam na mesa almoçando com ela, e ele dizendo assim: olha, se o amor vai primeiro, as outras coisas acompanham. Mas aqui no texto de Miqueias, ele diz assim: fidelidade, pratica justiça, amor e humildade. Pratica justiça, o amor e a humildade. Irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que Deus pede de nós? Não é só isso. Mas se a gente guardar esses 3 pontos, que é praticar justiça, eu não vou defraudar, meu irmão.
Não importa quanto. Quando me ofereceram 1 ano e meio atrás 40 mil reais, eu estava construindo a casa. Não. Para quê? Você troca o que Deus tem para a sua vida por 40 mil, por 400 mil, 1 milhão, 2 milhões? Não, então Deus não é Deus. Não. Nós temos que praticar a justiça de Deus sobre a nossa vida. E onde Deus te colocar, pratique a justiça de Deus. Depois, o amor e a misericórdia. Amor e misericórdia. Lembra que lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar de 3 coisas. É o amor. Quais são as 3 coisas lá que eu não estou lembrando agora? É amor mesmo? Amor e 1 Coríntios 13. Abre a sua Bíblia. Vamos ler junto em nome de Jesus. Não tem problema se nós não lembramos de tudo. Lá no finalzinho, ele vai falar do amor. Ele vai falar da fé, esperança e o amor. Mas o maior é o amor. 1 Coríntios 13, verso 13. Fé, esperança e o amor. O maior é o amor. Aqui ele está dizendo, pratique a justiça, o amor e a humildade, a misericórdia. A misericórdia, isso trabalha com a humildade, o amor e misericórdia. Ser misericordioso é entender o próximo, independente do que ele fez, independente do que ele vai fazer. Queria que você colocasse de pé. A Bíblia diz que Jesus se humilhou e humilhou até a morte de cruz. Então não tem problema. Se você tiver de passar vergonha pelo nome de Jesus, passe. É um privilégio. Se alguém bater a porta na sua cara por causa de Jesus, deixa. É um privilégio. Se formos confundidos com essa sociedade dizendo de crentes, falando que nós somos, e que nós somos na verdade loucos, doidos, não se preocupe. Pode ficar tranquilo, nós somos mesmo. Eu queria que os levitas subissem aqui em cima, né? Soubesse não, subisse. Porque nós vamos cantar um louvor aqui, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Eu vi que o Jefferson não está aí. Jefferson saiu? Vamos cantar aquele louvor, o último louvor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Leva-nos além. Esse louvor é um louvor já antigo, né, velho? Né, Ep? Eu ia falar velho, né, velho? Esse louvor já é um louvor antigo, né, velho? Se ficar branco, nem se fala. Meu pastor esses dias mandou uma foto dele com a barba igual a minha e o cabelo branco. E ele rapava, né, a cabeça. Aí eu falei que ele estava com inveja. E ele disse que está mais novo do que eu, mas ele não está não. A gente vai envelhecendo. Esses dias a Andréia viu uma foto minha na internet e disse assim: pastor, você estava novinho, hein? Aí eu falei assim, com o tempo a gente também vai. O tempo passa e a gente também passa, né? É assim que Deus faz na vida da gente. Mas o mais importante é que a misericórdia de Deus tem continuado nas nossas vidas. A misericórdia de Deus, a Bíblia diz que é o motivo de não sermos consumidos. Então vamos cantar esse louvor e vamos adorar a Deus para nós irmos para casa. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além das nossas forças, Senhor. Leva-nos além das nossas limitações, Senhor. Leva-nos além daquilo que nós estamos vendo nesses dias, Pai. Leva-nos além, Jesus. Leva-nos além, Jesus. Se você sabe, cante, adore a Ele. Que estás além do que eu possa imaginar. Tu que estás além das minhas vontades, do meu querer, leva-me além. Aonde tu estás, leva-me além. Oh,
aonde tu estás, tu que estás além. Levante tuas mãos aos céus. Do que eu possa. Mas Ele está no coração contrito e no coração humilde. Lembra, lembra. Oh Espírito Santo de Deus, o que eu possa imaginar, tu que estás além das minhas vontades, no meu querer, leva-me além. Aonde tu estás, leva-me além. Aonde tu estás, aonde tu estás. Feche os seus olhos e agradeça a Deus nessa manhã. Agradeça esse Jesus que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os seus sonhos, seus projetos, sobre os seus ideais. Coloque-se diante desse Deus, coloque-se diante desse Deus que nos leva além. E quando Ele nos leva além, nós temos convicção da tua palavra, nós temos convicção da tua promessa. E tudo que Deus espera de nós nesses dias é que pratique a justiça, o amor e a misericórdia de Deus, que o nosso coração esteja voltado para Deus e possamos entender o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas, esse é o tempo de Deus para a sua família, esse é o tempo de Deus para a sua casa, esse é o tempo de Deus para a sua vida espiritual. Esse é o tempo de Deus para nós como igreja do Senhor. É o tempo que Ele nos deu. Leva-nos além, meu Deus, nossos pensamentos. Os nossos olhos saiam dessa pandemia. Que os nossos olhos sejam tirados, meu Deus, desse coronavírus e seja colocado em Ti, Senhor. Como o Márcio disse aqui nessa manhã, meu Pai. Pai querido, não é o altar, o lugar do corona. Aqui é o lugar do Teu Espírito, do Teu fogo. Aqui é o lugar da Tua presença. Oh, meu Deus, o lugar de evidência que nós vamos colocar, Pai querido, não é as tragédias, não é o mundo, meu Pai, mas é a Tua presença, Senhor. É a Tua presença mesmo que vamos passar vergonha, mesmo que seremos envergonhados, Senhor, nunca seremos envergonhados por Ti, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu Te louvo e Te agradeço por esta manhã, meu Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por esse culto, Pai, ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu Te agradeço em nome do Teu Filho. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Coloca a mão no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho. Vá em paz, fique em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.